Senhoras e senhores senadores, tendo comandado a Defensoria Pública durante muitos anos em Sergipe, nada mais natural do que trabalhar nesta casa em defesa desta carreira tão essencial, sobretudo diante do persistente e vergonhoso cenário designado do Brasil. A Defensoria Pública busca garantir um direito fundamental do ser humano, qual seja o acesso à justiça. É a voz, em especial, daquela parcela mais pobre da nossa gente, os necessitados, os invisíveis pela sociedade e para os sistemas judiciários, os hipossuficientes. Não por obra do acaso, decidi fazer hoje a defesa da proposta à emenda constitucional 31, de autoria do senador Antônio Carlos Valladares, pronta para votação neste plenário. A PEC inclui a Defensoria Pública Geral Federal no rol das autoridades legítimas a propor ações diretas de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade e a federalização de crimes de grave violência aos direitos humanos. A inserção do Defensor Público Geral Federal no artigo 103 da Constituição pretende permitir que os discursos em tese, em face da constitucionalidade, possam se dar também pelo órgão responsável em defesa da promoção dos direitos dos vulneráveis. A iniciativa é plenamente justificada, considerando a atuação da Defensoria Pública, particularmente como crescente instrumento de regime democrático. Para se ter uma ideia, em 2016, a Defensoria Pública da União realizou mais de 1.600.000 atendimentos, muitos dos quais pedidos repetitivos de questionamento de constitucionalidade, embora, respectivamente, essas demandas são tramadas individualmente, ampliando os gastos com o tempo e a resolução dos casos em questão. A PEC vem justamente para otimizar a situação da Defensoria Pública, ao permitir que teses respectivas possam ser concentradas e levadas ao Supremo Tribunal Federal em forma de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação direta de constitucionalidade. Os resultados, sem dúvida, serão econômicos dos recursos públicos e a justiça mais célere. Ademais, a Constituição de 1988 incluiu as confederações, sindicatos, entidades de classe do âmbito nacional como legitimadas. Pecou, todavia, ao olvidar da inclusão do presente máximo texto da Defensoria Pública da União, o órgão responsável pela defesa da população mais carente. De resto, alguns governos estaduais, inclusive, já superaram esses paradigmas. A exemplo do Estado do Rio de Janeiro, que prevê em sua Constituição estadual a possibilidade de defensor público geral do Estado representar ao Tribunal de Justiça a inconstitucionalidade de leis e de atos. A PEC também altera o artigo 109, parágrafo 5º do texto constitucional, para estender ao Defensor-Geral Federal a capacidade de suscitar perante o Supremo Tribunal de Justiça as chamadas federalizações de crimes de grave violação dos direitos humanos. Hoje, tal iniciativa é exclusiva do Procurador-Geral da República, portanto, um poder concentrado unicamente nas mãos do chefe do Ministério Público. Acontece que quando a Defensoria Pública está intrinsecamente ligada à promoção dos direitos humanos, de modo que o chefe dessa instituição deve também ter a possibilidade de pleitear a federalização de determinados casos. Senhoras e senhores presidentes, ao longo dos últimos anos, acompanho os trabalhos desse Congresso Nacional e sou testemunha dos avanços no sentido de fortalecer o trabalho da Defensoria Pública. Em 2009, trabalhei pela aprovação da Lei Complementar 132, a chamada nova Lei Orgânica da Defensoria Pública, relatada pelo então senador Antônio Carlos Valladares.
Foi a primeira vez que organizou uma instituição do sistema judiciário, uma legislação voltou seu foco para o cidadão destinado de serviços e não para o próprio órgão, os seus integrantes. Estive aqui neste Senado, atuando intensamente em favor do texto. Por certo, não podemos perder de vista que a luta desses defensores dos direitos populares da população ainda encontra-se muitos obstáculos e comece pelo déficit de aproximadamente 10 mil atendimentos de defensores faltando do interior. É uma categoria, porém, plenamente reconhecida a Defensoria Pública. Atesta a pesquisa recente, é hoje a instituição mais importante para os brasileiros de maior confiança entre os operadores do sistema judicial. Isso porque presta atendimento especializado para promover e defender os direitos das crianças e dos adolescentes e de pessoas com deficiência, daqueles que dependem de tratamento ou medicamento do sistema público de saúde. Em resumo, engloba a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos. Em Estado democrático de direito, merecedor desse nome deve zelar por um sistema de justiça independente e democrático. Por esta razão, solicito a atenção e o apoio necessário para continuarmos avançando por meio da aprovação da emenda constitucional de autoria do senador Antônio Carlos Valadares. Muito obrigado.